Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alice Arruda e nesse vídeo a gente vai resolver a questão número 7 da ficha sobre espelhos, certo? Então, olha só, essa questão tem uma figura aqui, né, de um espelho esférico. E que tipo de espelho esférico é esse? Côncavo ou convexo? A questão começa dizendo assim: espelhos esféricos que podem ser classificados como côncavo ou convexo apresentam como superfície refletora a parte interna ou externa de uma calota esférica. Considere um aparelho esférico de Gauss do tipo convexo, semelhante ao da imagem, com raio de curvatura de 1 metro, e uma pessoa com essa altura aqui coloca-se de pé na frente do espelho a uma distância de 2 metros da sua superfície. Nessas condições, qual o tamanho da imagem formada e suas características? Bem, essa questão pede para a gente analisar um espelho do tipo convexo, e aí ele dá as características do objeto do qual, né, vai se formar a imagem, vai ser de uma pessoa aqui de 1,70 m de altura, e ela a 2 metros de distância do espelho, né? Né, qual vai ser a altura do objeto formado, se a imagem vai ser virtual ou real. Bem, antes da gente partir diretamente para a questão, eu gostaria só de fazer algumas reflexões sobre espelhos convexos, certo? Então vamos aqui. Olha só, gente, como a questão, como o enunciado pontuou, né? Os espelhos, eles são como se fosse uma camada de uma calota esférica, certo? Assim, como se fosse, imagina uma cebola, né? A cebola tem camadas, uma camada lá de fora de uma calota esférica, seria como se fosse isso. A parte de dentro é o espelho côncavo e a parte de fora, quando a parte de fora que é o espelho convexo, tá bom? Opa, deu um problema aqui. Não estou conseguindo passar a foto. Calma aí, gente, eu já volto. Sem problema aqui, vamos pausar. Bem, vamos lá para a nossa segunda foto. Olha só, gente, essa superfície externa da calota esférica que forma o espelho convexo, né? Veja, se é uma esfera, então a gente vai ter a mesma distância do centro para todos os pontos na extremidade da superfície, certo? E essa distância do centro da calota esférica para o espelho a gente chama de raio, tá? Vértice, gente, é se a gente dividir, passar uma linha paralela aqui, dividindo exatamente a calota esférica no meio, né? O vértice é esse ponto aqui. É o ponto onde a linha perpendicular à circunferência e a linha paralela a ela vão se encontrar. Certo? Gente, eu falei o contrário. Paralelo e perpendicular. Então, vamos aqui para a nossa reflexão sobre o espelho convexo. Vejam, quando você tem uma calota esférica, se você se utilizar a parte interna para refletir imagens para usar como espelho, aí o espelho é côncavo. Mas se for a parte externa, aí o espelho é convexo. Certo? De forma que, se a gente pega, né? A gente imagina que você tem lá a esfera, você pega e corta a esfera no meio e você observa ela. A parte, né, aqui de fora está o espelho e aqui dentro vai ter um centro, concorda comigo? A distância desse centro para a ponta do espelho vai ser igual. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para todos os pontos. Vai ser igual porque é uma esfera. Então, esse ponto central a gente chama de centro e a distância é o raio. Certo? Olha só agora as características aqui do espelho convexo, certo? Essa aqui é a sua superfície externa, esse aqui é o centro. Do centro para este ponto aqui, gente, a gente chama esse ponto aqui de vértice, certo? Aqui a gente tem uma linha paralela e uma linha perpendicular à linha do eixo focal. Essa linha aqui falei ao contrário. Essa aqui é a linha do eixo focal. Então,
Aqui a gente tem uma linha paralela ao eixo focal e aqui uma linha perpendicular a esse eixo focal. O que é, gente, esse foco? Esse foco é justamente o raio dividido por 2, certo? É a metade da distância do centro para o vértice. Essa aqui a gente chama de distância focal, certo? São pontos importantes no espelho convexo, só para vocês se lembrarem. Isso aqui é o ângulo de abertura de um espelho. Para que o espelho convexo seja um espelho útil, né, para que você consiga ter imagens nítidas, é interessante que esse ângulo de abertura seja menor do que 10 graus. 10 graus é o máximo que ele deveria ter. Bem, gente, como vocês já sabem, a gente enxerga as coisas, né, a partir dos raios de luz que vêm desse objeto que a gente está enxergando. E aí, dependendo da forma que esse raio de luz incidir nesse espelho convexo, a formação da imagem dele vai ser diferente. Olha, todo raio de luz que incidir perpendicularmente à superfície, ou seja, quando estiver em direção, gente, ao centro, veja só, ele vai ser refletido sobre si mesmo. Se o raio de luz chega assim e ele está apontando para o centro, ele volta na mesma direção em sentido contrário. Se o raio de luz ele chega paralelamente ao eixo principal, o que acontece? Ele é refletido, gente, na direção ao ponto de foco. Olha só. E a recíproca também é verdadeira. Se por acaso chega aqui o raio de luz, assim, ó, aqui, se ele chega aqui nessa direção, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo do foco. E se o raio de luz ele chega incidindo no vértice, ele vai ser refletido, gente, com o mesmo ângulo. Ó. Ele faz um ângulo aqui com esse eixo e ele vai ser refletido na parte de baixo com o mesmo ângulo de reflexão. Certo? Sabendo disso, aqui ó, a gente pode imaginar que temos o quê? Temos um objeto. Oh, meu Deus, que problema é esse? Certo. Olha, gente, aqui vamos agora imaginar que tem um objeto, certo? E veja, para se formar a imagem, para a gente conseguir visualizar, você tem que pelo menos utilizar 2 raios de luz, certo? Então, a gente utilizou o raio de luz aqui primeiro, incidindo paralelamente ao eixo principal, certo? De forma que ele vai ser refletido passando aqui pelo foco, como a gente acabou de ver. Enquanto que outro, ele chegou diretamente, ó, no centro, ele chegou perpendicular à superfície aqui do espelho. Então, ele bateu lá no centro focal, lá no centro da calota esférica e foi refletido sobre ele mesmo. E aí, como é que a gente forma a imagem num espelho convexo? A gente tem que prolongar os raios de luz que são refletidos, certo? Esse aqui foi o refletido, então a gente prolonga ele. E a gente vai prolongar o raio refletido 2 também. No ponto que eles se encontrarem, vai ser ali que a imagem é formada. Perceba que essa imagem aqui, desse objeto, é menor do que o objeto. Ela é na mesma direção que o objeto, certo? O objeto está para cima, a imagem também está formada para cima. Ela é reduzida porque ela é menor que o objeto e ela é virtual, porque ela é formada, gente, atrás do espelho, certo? E ela é formada não é formada pelo raio de luz real, ela é formada pela a extensão do raio de luz, certo? Você teve que estender o raio de luz para poder formar a imagem, então ela é virtual, certo? Sabendo isso, a gente pode voltar lá para a questão. Gente, por Gauss, a gente vai ter que 1 sobre a distância focal de um espelho vai ser igual a 1 dividido pela posição do objeto, mais 1 dividido pela posição da imagem que aquele objeto vai formar no espelho. Olha, muito importante é que o espelho convexo, esse foco aqui é negativo. Por quê, gente? Porque o espelho convexo está na parte de fora da calota, certo? Então, a gente vai formar a imagem dentro do espelho. Dentro do espelho, o foco aqui é negativo, certo? Não esqueçam disso. E essa daqui é a nossa expressão para ampliação, para saber se a imagem foi aumentada
ou se foi diminuída, certo? O normal é que os espelhos convexos eles ampliam o campo de visão. Não estou dizendo que ele amplia a imagem, pelo contrário. Justamente por ele pegar imagens grandes e diminuir ela, é o normal de um espelho convexo fazer, ele faz você ampliar o campo de visão. Você consegue enxergar mais coisas, já que as coisas que estão mais perto são diminuídas, então você consegue enxergar mais coisas ao seu redor. Bem, vamos agora para os dados que a questão dá. Ela diz para a gente que o raio da curvatura é 1 metro. Ela não dá a distância focal, mas a gente sabe que a distância focal está na metade do caminho, então ela é metade do raio aqui, ó. Essa aqui é a distância focal. Ela é raio dividido por 2, então ela vai ser meio metro. A gente sabe que o tamanho do objeto... Então, veja, gente, se o foco aqui é meio metro, então aqui está meio metro. E o objeto está a 2 metros de distância, então o objeto não está aqui, não. O objeto está lá embaixo. Vamos imaginar que está aqui, 2 metros de distância. Não é, tá? Só para ficar aqui, o objeto. Vamos imaginar que isso aqui é o objeto. 2 metros de distância, vamos imaginar. Daqui para cá tem meio metro só. Então, daqui para cá tem menos meio metro. Calma que deu um problema aqui na escrita. Esse foco aqui, gente, daqui para o vértice, a gente tem menos meio metro. Daqui para esse foco lá de fora, o meio metro é positivo. Mas a gente quer saber da imagem. Então, a imagem, a gente vai usar o foco negativo. Tá bom. E lá está o objeto, né? A 2 metros de distância. Primeiro, eu tenho que achar quem é esse pelinho. Sabendo que o foco é menos meio metro, que a distância do objeto é 2 metros, quem é a distância da minha imagem, certo? Aonde é aqui que eu vou formar essa imagem? Pelinho. Então, olha, gente. Eu vou transformar 0,5 em 1 sobre 2. Então, eu vou ter 1 menos 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2 mais 1 pelinho. Isso aqui vira... Isso aqui é como se eu tivesse 1 sobre 1 dividido por menos 1 sobre 2. Isso aqui fica 1 sobre 1 vezes menos 2 sobre 1. Isso aqui é menos 2, certo? Próximo. Então, a gente ficou aqui desse lado com menos 2 igual a 1 meio mais 1 sobre pelinho. Então, aqui você tem menos 2 menos 1 meio igual a 1 sobre pelinho. Quem é menos 2? Menos 2 é a mesma coisa que menos 4 dividido por 2, menos 1 meio. 1 pelinho. Então, menos 1 quarto com menos 1 meio, eu tenho menos 5 meios, é igual a 1 pelinha. Então, passando pelinha para cima, 2 para cá e o 5 para baixo, eu vou ter que pelinha é igual a menos 2 dividido por 5 metros. Ou você também pode dizer 0,4 metros, 40 centímetros. Então, olha só que interessante. Aqui é o espelho convexo, né? Aqui a distância focal do lado de fora, essa aqui é positiva, meio metro. O objeto está aqui no canto, o objeto de 1,70 m, a 2 metros de distância, vai ter a sua imagem formada a apenas 40 centímetros do espelho. Já dei aqui um spoiler, gente, pelo que a gente viu aqui na revisão, um pouquinho antes da gente resolver a questão, a gente viu que as imagens dos espelhos convexos, elas são diretas, são na mesma direção do objeto. Elas são virtuais, porque são formadas atrás do espelho, e elas são reduzidas, certo? Então, aqui eu desenhei uma imagem. E aqui é o foco. Como o foco tem meio metro, aqui a imagem está se formando sobre 0,4 metro, então está antes do foco. Certo. Mas ele também quer saber qual é a altura dessa imagem. Eu já espero que vai ser menor que 1,70, mas qual vai ser essa altura? Aí a gente vai ter que usar a ampliação. A ampliação é imagem dividida por objeto. E dividido pelo meu objeto. Quem é o meu objeto, gente? É a altura do meu objeto, que é 1,70 m.
Não tem ampliação, mas eu tenho quem é P' sobre P. Então, vamos fazer essa razão. Quem é P'? A gente achou que P' é menos 2 sobre 5. E quem é P? P é 2. Então, olha, aqui a gente vai ter menos 2 dividido por 5 vezes 1 sobre 2. Corta, corta. Ficou que essa razão aqui é igual a menos 1 dividido por 5. Então, vamos comparar, né? 1 dividido... I, isso aqui é a letra I de imagem, dividido por 1,7, menos 1 dividido por 5. 5 vezes I é igual a menos 1,7. Então, I é igual a menos 1,7 dividido por 5. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,34 metros. Negativo. Por que negativo? Porque a imagem é formada atrás do espelho, certo? E aí, ó, é reduzida. O objeto tem 1,70 m. E a sua imagem só tem 0,34 centímetros. É mais ou menos 1/5 do tamanho do objeto real. Olha só. Vamos lá para as alternativas, ver se temos gabarito para isso. 34 centímetros, direita e virtual. Olha só. Direita porque é na mesma direção do objeto e virtual porque é atrás do espelho, negativo. É isso aí, gente. Obrigada por assistir o vídeo. Até mais.